Olha, Couto, hoje o presidente Lula ele deu uma entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas, uma entrevista escrita, e a resposta dele foi muito, eu acho, contemplativa, eu acho ela muito, ela ajuda a responder essa sua pergunta, que ele elogiou imensamente os dois, chamou o Silveira de um extraordinário ministro. É importante lembrar que o quase foi líder de governo do governo Bolsonaro. Ele acabou entrando no governo por um acordo do Lula com o PSD e desde então o presidente tem engatado uma boa relação com ele e ele tem ajudado nessas conversas aí em Minas. No final do ano passado eles chegaram a dar uma estranhada e agora, pelo visto, a relação está melhor que sempre. Como a Raquel tinha adiantado, hoje a gente deu no UOL uma matéria sobre o papel do Rodrigo Pacheco. Eu e a Carla Araújo, nossa colunista, que vai estar amanhã aqui com vocês, a gente fala sobre como essa conversa que hoje o Lula admitiu que terá em breve entre os dois, ajuda a destravar a reforma. Por quê? Minas é o segundo maior estado do país, o segundo maior em eleitorado, e o Rodrigo Pacheco, embora não seja diretamente um cargo do PSD lidado pelo Kassab, e o Lula quer um palanque importante em Minas Gerais. Ele quer que esse nome seja o Rodrigo Pacheco. E essa seria a indicação dele para entrar ao ministério. Até então, o Pacheco tem dito que não pensa nisso. Gente do entorno dos dois dizem que o Pacheco tende a recusar, mas o ponto é que o Pacheco dizendo sim ou não para Lula ajuda a resolver o resto dos ministérios menores. Por quê? O PSD é um dos maiores partidos do Congresso e hoje um dos maiores partidos do país, com o maior número de prefeituras, que passou o MDB. Ou seja, ter Gilberto Kassab e ter o PSD ao lado até 2026 é basicamente crucial para o Lula tentar a sua reeleição em 26. Se o Pacheco disser sim, ele ganha uma pasta, provavelmente uma pasta grande, ainda não sabemos qual, e o PSD consegue se alojar melhor. Se ele disser não, aí o Lula vai ter de desalojar um pouquinho mais de gente, porque o PSD já disse que com as pastas que ele está, eles não estão satisfeitos. Então, nessa semana, o Pacheco virou uma espécie de coringa. Ele é o ás na manga para saber o seu sim ou o seu não serão preponderantes para dizer aí que caminho tanto a reforma quanto talvez o governo vai ter nesse 1 ano e meio aí, quase 1 ano, até a eleição. Mas é sim ou não para o Ministério ou para o governo de Minas, Lucas, para ser Então, candidato a governador? O que temos é que, lógico, o que é dito dos dois lados é que os termos serão negociados entre os dois. Por isso que eu disse que esse cargo não é nem um cargo, por exemplo, do Gilberto Kassab, como são outros cargos, Gilberto Kassab, presidente do PSD. Isso será definido entre os dois. Mas o que é colocado o presidente precisa de um palanque forte em Minas. Esse palanque ele queria colocar com o PSD para enfrentar o grupo bolsonarista e o grupo de Zema, seja do Cleitinho, seja do vice-governador. Para isso, e para ter o nome de Lula lá, ele ofereceria o seu cargo no ministério. Até então, disse no Planalto que se o Rodrigo Pacheco não quiser falar eu quero seguir no governo, eu quero seguir no Senado ou tentar a reeleição do Senado em 2026, os dois vão seguir juntos, não tem problema, o presidente provavelmente o apoia em Minas Gerais, porém a oferta do ministério cai um pouco. Esses são os dados até agora. A gente bem sabe, todos vocês que cobrem e conhecem tão bem o governo Lula, a gente sabe que tudo muda de uma hora para outra, às vezes tem reuniões que o acordo é chegado de um outro jeito, mas até então os sims, Raquel, estão relacionados, é o que se diz por hora aqui no Planalto. Tem que ser sim para os dois, né? Lucas Teixeira, muito obrigada pela sua participação de hoje no All News. Ficou um tempão aqui com a gente, te tomei um tempasso aqui, mas foi super importante, cheio de informação. Obrigada, viu, meu querido? Obrigado, boa noite, sempre um prazer. Bom trabalho. Valeu, Lucas, obrigado. Andressa, quero te ouvir. Tava todo mundo falando que o Lula não ouvia, não chamava nunca nem Pacheco nem Lira para conversar, que a reforma ministerial era só para colocar gente do PT. Será que agora o Lula vai começar a chamar os outros partidos? Será que o Pacheco aceita? Como que você enxerga esse movimento? O problema não é o Lula chamar, são os partidos quererem indicar ministro no governo com 50% de impopularidade. Então, o que os partidos estão dizendo é,
quem for para ministério não é indicação de partido, porque ir para ministério hoje não vale a pena. O ministro, ele comanda menos verba do que um deputado ou senador, e ele tem que ir para suas bases eleitorais para defender um governo que está derretendo. Então, não é uma questão de querer ou não fazer uma reforma ministerial. O Lula encheu o ministério de petistas. Vamos voltar para esse ponto que o Zema trouxe, né? O Zema disse que tem 14 secretários, o Lula tem 38. Se você for olhar a agenda do Lula, a gente está na segunda metade do governo, ele não recebeu metade dos ministros que ele tem. E acho que se perguntar o nome de todos eles ali, fizer uma chamada oral, o presidente também não vai saber. Então, não é uma questão de quem está no cargo, né, como o presidente falou, e o próprio presidente já demitiu aí uns 9 ministros, acabou de demitir a ministra da Saúde por incompetência. Então, quem contrata é quem responde, né? E a Anísia ainda mais, porque a Anísia foi uma escolha pessoal ali do presidente Lula, uma indicação do Alexandre Padilha, que colocou a Anísia no Ministério da Saúde para esquentar a cadeira, e, na verdade, quem comandava os 2 ministérios era o Padilha, que agora assumiu de vez a saúde. Então, o PT está com os ministérios de maior orçamento, a saúde tem o maior orçamento da Esplanada, são 200 bilhões de reais, está com o Ministério da Educação, está com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ministério ali do Bolsa Família, e o Centrão, que é com quem ele precisa negociar no Congresso, que tem maioria parlamentar, está com ministérios mais periféricos ali. Então, o que a gente ouve muito é que não há interesse dos partidos em fazer essas indicações para o governo. Isso é algo muito estranho para a gente que cobre a política há muito tempo, porque a gente sabe que essa partilha, esse presidencialismo de coalizão sempre foi algo que interessa muito aos partidos, né? Então, você vê o Kassab, que é o presidente aí do partido que tem o maior número de prefeitos, o PSD, já criticando o presidente Lula, dizendo que se fosse hoje ele não ganharia a eleição, e gente até do PT falando a mesma coisa. Então, me parece, Raquel, que o presidente Lula vai dar uma guinada no governo dele mais para a esquerda, embora o presidente interino do PT, Humberto Costa, tenha dado uma entrevista dizendo que o PT precisa se aliar ao centro, inclusive a centro-direita. O Rafael Fonteles, que é o governador do Piauí, que é do PT, também me deu uma entrevista falando a mesma coisa, e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, já deu uma entrevista para o Globo dizendo que se a eleição fosse hoje, o Lula perderia a eleição. Por que eles estão dizendo isso? Traz o centro e traz a centro-direita. Para que isso não fortaleça a extrema-direita. Porque quando um governo vai mal de popularidade, é o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos com o Biden, a tendência do eleitorado é buscar um governo mais no outro polo, no outro extremo. E isso está acontecendo já no Brasil. Algumas pesquisas estão medindo já ali uma tendência de voto até no Pablo Marçal, que é completamente extremista, está agora lá com inegibilidade, mas isso ainda pode ser revertido. Então, a ideia traz todo mundo para cá para não fortalecer a extrema esquerda. Então, tem uma equação aí um pouco mais complexa aí para se resolver do que simplesmente ocupação de cargos aí na esplanada.